Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a montagem de um mundo atlântico, né, no início do período colonial na África e como isso tem a ver principalmente com a escravização, mas é a montagem de um mundo, né, que é fechado, que as partes elas estão integradas, embora de forma desigual, e cria-se um todo, né? Então a gente começa falando sobre o que que era uma escravidão pré-colonial que existia no continente africano, que geralmente se fala por aí, né, que já tinha e tal, mas como isso era diferente do que se montou a partir da colonização e dessa montagem desse mundo atlântico, né? Então, principalmente nas sociedades, né, organizadas em torno de chefes de linhagem, né, organizadas em aldeias e federações de aldeias, né, às vezes viviam estrangeiros, né, que eles eram capturados em guerras ou trocados por produtos e esses estrangeiros, eles podiam ser subordinados aos senhores, pode ser o que a gente chama de escravo, né? Mas pelo mesmo nome, na mesma categoria, o conceito de escravo, a gente está tratando às vezes de coisas um pouco diferentes, né? Então, essa escravização pré-colonial, ela era substancialmente diferente da escravização que tinha nas Américas, né? As pessoas, elas também podiam se entregar como escravas para saldar dívidas, né? Ou no caso de uma colheita ruim, de uma praga de gafanhotos, também se salvar a sua família, né, de uma situação de possível fome, de penúria, né. Nessa escravização pré-colonial, eles tinham preferências por mulheres, né, porque elas podiam trabalhar no cultivo da terra, mas também preparavam alimentos e tinham filhos. Nesses casos, a gente está falando de utilização de mulheres como escravas sexuais, que também era muito comum nessa época, né. Então, elas é, não só pelo prazer sexual, mas também pelo fato de fazer muitos filhos dos reis, dos sultões, né? Que é do que a gente estava falando aqui. É, e aí, os filhos dessas mulheres escravizadas com os senhores, né, ou com a família do senhor, eles eram livres, né, não eram. Então, não segue o mesmo princípio da escravização nas Américas, no Brasil, ou mesmo em Roma, que era o de que ah, os filhos seguiam a condição da mãe, né? Então, seriam escravizados se a mãe fosse escravizada também. Então, aqueles nasceriam livres. Então, eles não tinham os mesmos direitos exatamente, trazia a marca da escravidão, né? Porque ele era um filho. Mas essa marca ela desaparecia geralmente após algumas gerações, né? Ia sumindo. Então, não ficava isso se perpetuando para sempre, né? Em suma, né, pessoal, a escravidão ela era um elemento secundário dessas sociedades, né? Elas eram uma coisa auxiliar, uma escravidão doméstica, né, de caráter patriarcal, que não chegou a dar origem a um regime escravista, toda uma economia organizada em torno do trabalho escravizado, como foi o caso aqui no Brasil, né? Um outro exemplo também, né, antes da colonização da África, a gente tinha uma escravidão transsaariana, né, que era a escravização que buscava, né, trabalhadores escravizados na África ao sul do Saara, e aí tinha um comércio transsaariano que atravessava o Saara, né? E aí a gente está falando de uma forma de escravização típica do mundo árabe, né, ou das sociedades do norte da África, que eram sociedades islamizadas, né? Nesse caso, eles trabalhavam, né, os escravizados em plantações também de grãos, né, carregar cargas, conduzir camelos, né, canoas também, ou fazer parte dos exércitos. E eles também, os escravizados, eles podiam chegar, nesse caso aqui das sociedades, a posições de muito prestígio, né, próximas aos centros de poder, né. Então, eles poderiam ser conselheiros dos chefes, né, dos reis, dos sultões, comandantes de exércitos, né, e também outra posição de prestígio era essa dos eunucos, né, os eunucos, eles eram homens escravizados que eram castrados, né, e eles eram, é, entendia-se que eles teriam mais fidelidade aos senhores pelo fato dele, né, circunstância deles serem castrados, né, em geral eles tomavam conta dos haréns, né, eles eram encarregados de tomar conta dos haréns, então isso era uma posição de prestígio também, e os próprios haréns, eles eram também formados, né, em grande parte por mulheres escravizadas, que era a, essa questão que a gente estava falando até agora anteriormente, né. Então, é, aqui ficou escrito errado ali, integrar, né, mas aí, assim, as pessoas, nesse caso, eram escravizadas, né,
e aí elas podiam integrar as sociedades do Sahel, né, que eram essas sociedades islamizadas próximas do Sahel, daquela faixa do Sahel, lembra quando a gente falou de geografia, né, que fica entre o Saara e a região mais úmida, né, mais tropical, no centro do continente africano, né. Então, ou ficavam ali, ou ali no Sahel elas eram negociadas com mercadores que levariam elas para o norte da África, né, esses mercadores berberes, tuaregues, árabes, e aí poderiam ficar também lá no norte da África ou ser encaminhados para a Península Arábica, né, que é a região árabe também, ou do outro lado do Mediterrâneo, né, e aí a gente está falando de Itália, Espanha, né, é, então também tinha esse comércio aí. Aí na imagem a gente vê uma caravana, né, de comércio transsaariano atravessando o Saara, né, comandada por mercadores aí árabes, berberes, né, não dá para saber bem, e trazem, né, como carga aí pessoas escravizadas também que estão sendo levadas nessa caravana, né. Tudo isso era diferente do que se montou durante a colonização, pessoal. E aí os pioneiros dessa colonização da África e desse comércio transatlântico aí tanto de outras mercadorias, né, como de pessoas escravizadas, foi o pioneirismo dos portugueses, né? É, então os portugueses eles, né, estavam trancados ali na Península Ibérica, cercados pela Espanha, né, de todos os lados, é, e eles, né, então eles se jogaram ao mar, se lançaram ao mar, né? E aí eles procuravam circunnavegar o continente africano, né, que é atravessar o continente, né, de um lado ao outro, né, para circular ele, né, para chegar do outro lado, né. Então vocês já devem ter ouvido falar disso, que era chegar até as Índias. Então eles estavam buscando uma rota alternativa para as Índias, porque a rota existente elas eram monopolizadas, né, pelos mercadores venezianos, né, italianos e árabes também, né? Tinha o Império Otomano ali no meio do caminho que eles não poderiam atravessar. Então eles procuravam uma rota alternativa para as Índias, mas eles também procuravam as fontes, a fonte do ouro que era comerciado lá no norte da África, onde Portugal tinha acesso, né? O norte da África ele se encontra ali com Portugal, com a Espanha, e eles ali tinham um comércio de ouro, que eram esses berberes, tuaregs, comercializavam o ouro que eles traziam nesse comércio transsaariano, né, da parte mais meridional, da parte mais ao sul da África. Então eles buscavam a fonte desse ouro também, né, onde os tuaregs estariam buscando essa fonte do ouro, eles queriam chegar lá, né. Além da questão de propagar o cristianismo, né, ter uma missão de catequese, de cristianização dos povos é, é, dos povos pagãos, né, e não os povos islâmicos, porque os islâmicos eram considerados inimigos, né. E aí eles encontram, pessoal, próximos à costa africana, algumas ilhas em que eles se estabelecem, né. Tá aí no mapa aí a Ilha da Madeira, a Ilha do Cabo Verde, né, e de São Tomé, né. Nessas ilhas, elas serviam tanto de pontos estratégicos que eles poderiam comercializar com a costa, e aí também entre as fortalezas localizadas na costa, que é de Arguim e da Mina, né, de São Jorge da Mina. Então, as ilhas eram pontos estratégicos e as fortalezas também, né? Como eles também colonizaram as próprias ilhas, né, a partir da montagem de um esquema de produção de açúcar, né? O açúcar, a cana-de-açúcar, ela foi trazida da Índia, né? A cana sacarina, essas plantações e os engenhos de açúcar eles eram trabalhados com um trabalho escravizado que era trazido também da costa, né? Então, nas ilhas, eles traziam a cana da Índia, trouxeram, né, e plantaram lá e traziam constantemente também, através desse comércio com a costa do continente, os trabalhadores escravizados. Então, eles montaram esse primeiro esquema aí de produção nas ilhas, né? Esse esquema, pessoal, ele foi transplantado para o outro lado do Atlântico. Então, na verdade, a ilha ela já está no mar, né? Atravessar o oceano é um passo. Então, eles viram que isso era lucrativo, que era produtivo, né? E montaram esse mesmo esquema no Brasil, né? Inicialmente ali na região do Recôncavo da Bahia, né, em torno da Baía de Todos os Santos, né, depois também na região do Recife, onde teve até uma disputa com os holandeses, e também no Rio de Janeiro, né. É, e esse é um esquema, então, de trabalho escravizado, grandes plantios, né, que a gente conhece as fazendas, monocultura, né, monocultivo da cana, com os engenhos e o trabalho escravizado, né? Esse esquema ele era muito lucrativo para os portugueses e ele foi copiado, né? Os holandeses, quando conquistaram lá a região do Recife de Olinda, eles aprenderam a fazer esse tipo de produção, né?
e eles tocaram lá durante 60 anos, acho também, os holandeses estavam nessa questão do cultivo do açúcar, né? Produção do açúcar. E depois que eles foram expulsos de lá pelos portugueses, eles montaram nas Antilhas, né, que é no Caribe, um esquema produtivo também parecido, né? Inspirado naquele brasileiro. E aí isso se espalhou, né, para o Caribe também espanhol, que é Cuba, Porto Rico, né? Santo Domingo também, Santo Domingo depois pela França, né? E até na América do Norte, que foi dado depois nos Estados Unidos, né, que é o futuro Estados Unidos também, embora com outros produtos, né, com algodão, com tabaco, já tinha no Brasil, levaram para lá também, para o Caribe, para a América do Norte, né? Enfim, e aí o que surgiu daí eram regimes verdadeiramente escravistas, né? Então, diferente daquilo que a gente estava falando antes, porque nesse pré-colonial, né, na África, na Península Arábica, eles tinham sociedades que a escravidão ali era uma coisa secundária, que existia também, né, mas que não organizava a economia e a sociedade como um todo. Ao contrário daqui do Brasil, do Caribe, né, em que eram, né, o sul dos Estados Unidos, uma sociedade completamente organizada em torno da escravidão, né? Então, que os portugueses, depois os holandeses, os franceses, os ingleses organizaram ela nesse sentido, né? É, e o próprio comércio, ele também era muito lucrativo. Então, os portugueses, a partir das ilhas lá e daqueles fortes que a gente falou, eles começaram esse comércio, e aí os outros viram que era muito lucrativo também e copiaram, né? Então, ingleses, franceses, holandeses, né? Os holandeses tomam o Recife e aí também tomam a fortaleza de São Jorge da Mina, que eu falei lá para vocês, tomam também a colônia portuguesa de Luanda, né? Que é até uma ilha também, mas é uma ilha costeira, né? De Luanda, e depois os portugueses retomam de novo dos holandeses, né? Mas a São Jorge da Mina não, acaba ficando com os holandeses e todos eles estavam nesse afã aí de realizar o comércio escravizados, né? E aí, como é que isso funcionava, né? Vocês estão vendo aí as flechinhas, né? Então, a flecha, ela atravessa o Atlântico, né? Tem várias rotas, né? Cada uma cor. Aqui está só o Brasil, mas também poderia estar para o Caribe, para a América do Norte. E você vê que, na verdade, tem pontos na costa africana de que saem as flechas, né? E aí, a partir do interior do continente, tem flechinhas menores que elas se dirigem a esses pontos. Por quê? Porque os europeus estavam localizados nesses pontos aí, né? E aí, esses pontos, eles eram abastecidos, né? De pessoas escravizadas que vinham do interior. E eles faziam isso em aliança com chefes locais, né, que, né, abasteciam esses pontos de comércio europeus aí de escravizados, e esses chefes locais, como eles faziam isso? Promoviam guerras no interior, né, promoviam sequestros também de pessoas que estavam andando desatentas, ataques a aldeias, com o objetivo de buscar escravizados e levar, né, até esses pontos de comércio aí organizados pelos europeus, né? Então, os europeus beneficiavam também dessas relações que tinham com os chefes locais, né, e das rivalidades entre eles, porque um atacava o outro, buscava escravizados e abastecia o comércio, né? E por que que eles faziam isso? Porque eles trocavam, né, com essas mercadorias que os europeus traziam, que era aguardente, tecidos, metais, né, armas de fogo, pólvora, né, entre outros. E esses chefes eles foram ficando dependentes dessas mercadorias, né, que passaram a ser importantes para essas sociedades, né. Então eles estavam dependentes desse comércio também e por isso a propagação, né, a perpetuação desse regime, né. Inclusive, pensando assim que eles atacavam, faziam essas guerras, atacavam as aldeias com armas de fogo, né, para conseguir escravizados que eles trocavam por mais armas de fogo, por mais pólvoras, né? Então, é um sistema que se retroalimenta, que eles precisavam dessas armas, dessa pólvora também para se defender dos inimigos e para conseguir mais escravos, para conseguir mais pólvora, né? E aí, então isso aí acabou promovendo grandes transformações, né, nessas sociedades. Criou, como a gente falou no início, um mundo atlântico, né, organizado em torno desse sistema, né? Cada sociedade ela correspondia ao seu lugar nesse sistema, né? Ela tinha o seu lugar que era retroalimentado por essa coisa que se alimentava a si mesmo, né? Nesse mapa aí, a gente já vê com o resto das Américas, né, com o Caribe, com a América do Norte, aí dividido por cor, né? Então, amarelo está os franceses, em verde os espanhóis, né? Os portugueses em laranja, os britânicos em um marrom, né? E aí tem meio que um verde água, assim, que é um verde mais escuro, que são os holandeses, né? As flechas roxas, elas
elas são proporcionais ao volume de comércio que teve. Então, a flecha mais grossa significa mais gente. Então, a gente pode ver aí que o maior destino de pessoas escravizadas foi o Brasil, né, maior que os outros lugares. E que as Américas como um conjunto também é bem maior que outros fluxos de comércio que tem para o norte da África, para a Península Arábica, para a Europa, né? Então, é um sistema muito forte, né, que se criou, né, que durante séculos perpetuou esse fluxo contínuo de escravizados para as Américas, né? É, a escravização, ela propiciou nas Américas a colonização do território, né? Esse fornecimento de escravizados, né? Durante muito tempo e o florescimento também dessa monocultura, né? Desses gêneros tropicais aí que a gente falou, cana, açúcar, algodão, tabaco, café, em larga escala, né? Que depois vendia também para a Europa, né? Então, a colonização das Américas pelos europeus foi montada em torno desse sistema, né? Na Europa, né, por sua vez, pessoal, esse fluxo de matérias-primas baratas produzidas com trabalho escravo, né, que vinha das Américas, ele também propiciou, né, mais para frente a industrialização, a revolução industrial, né? Então, o algodão foi muito importante para a industrialização britânica, por exemplo, que era voltada para a produção de tecidos, né, de roupas de algodão. A cana-de-açúcar também foi muito importante porque barateou os alimentos, é uma fonte de energética, de calorias, né? Então, barateou o custo da força de trabalho, que foi da industrialização, tá certo? Então, foi muito importante para a Revolução Industrial também todo esse sistema, né? Que é uma coisa que às vezes não se fala muito. E na África também teve grandes efeitos, né? Então, esse sistema, durante 350 anos, ele modificou profundamente as sociedades do continente africano, né? Enriqueceram os comerciantes europeus e os chefes africanos também associados aos comerciantes europeus, e isso fortaleceu novos reinos, né, que se organizaram em torno desse comércio. Então, reinos antigos caíram e novos reinos surgiram, reinos muito enriquecidos, muito poderosos, porque eles estavam organizados em torno desse comércio também, né? A gente cita aí o Daomé, o Oió, né, que é mais ao norte, na costa da Mina, e também Matamba e Cassange mais ao sul, né, na região de Angola, né? E essa colônia luso-africana de Luanda, que a gente chama, porque essa aí, diferente dos outros lugares em que tinham pontos de comércio, feitorias, fortalezas, né, que negociavam com os líderes locais, no caso de Luanda foi uma colônia mesmo portuguesa, mais próxima do que foi aqui no Brasil, né? Os portugueses se estabeleceram lá, né, de forma mais ou menos perene, e aí se criou uma sociedade luso-africana, uma sociedade em parte mestiça também, né? Em que aí os portugueses eles adentraram mais o interior do continente, não ficaram só na costa, né? Eles iam eles mesmos e buscar alimentar esse comércio de pessoas escravizadas, né? É, e aí, isso, o resultado, né, para o pessoal, foi que, assim, desde que se iniciou lá no início do século XVI até meados do século XIX, quando acabou o tráfico só cresceu continuamente, né? Então, ele durou 350 anos, um pouquinho mais, né? E no continente africano se multiplicaram as guerras, né? Porque as guerras era a forma de conseguir escravos. Então, foi 350 anos de muita guerra para manter esse sistema funcionando, né? Além e assim, essas guerras, elas antes elas tinham um objetivo, né, da soberania dos estados, da luta com os inimigos e tal, e elas passaram e o escravo era a consequência. E aí se inverteu. A busca de escravizados ela passou a ser o principal motivo pelos quais se faziam as guerras, né? Então, eram guerras para buscar escravizados, né? Isso gerou, pessoal, durante 350 anos, uma drenagem da população. Constantemente, olha o tamanho das flechas, a gente vê, né, é drenado o fluxo de braços de trabalhadores para fora, né? Então isso gera um empobrecimento muito grande da sociedade também, porque essas pessoas elas tinham um investimento social nelas, né? Elas foram alimentadas na sua infância, elas aprenderam os ofícios, né? Só para chegar lá na sua juventude e ser raptada e levada para um outro lugar, né? Então existiu uma constante drenagem, né, do trabalho social que estava depositado no corpo das pessoas, né? Que iam embora. Pessoal, é isso por hoje, né? E a gente, na próxima aula, vai aprofundar esse tema um pouquinho mais, beleza? Um abraço aí para vocês.